Nós estamos na Exalc, o campus da USP em Piracicaba, no Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos, onde nós iremos demonstrar alguns procedimentos relacionados à manipulação dos alimentos. E esses procedimentos estão relacionados a alguns achados sobre os hábitos de higiene e manipulação das pessoas nos domicílios. Nós sabemos que surtos de origem alimentar acontecem todos os anos em todas as partes do mundo, e os dados epidemiológicos eles mostram que a maioria desses surtos acontecem nas residências, por falhas durante o transporte, durante a manipulação, durante o armazenamento dos alimentos. Uma grande motivação para nós fazermos essa pesquisa foi o fato de que os dados do Ministério da Saúde mostram que a maior proporção das doenças transmitidas por alimentos acontece em casa. Então, nós buscamos compreender o que as pessoas fazem em casa que podem estar levando ao maior risco de contaminação dos alimentos com patógenos que são transmitidos por esses alimentos. Dentre os resultados que nós observamos nesse estudo, alguns dados são preocupantes. Por exemplo, o fato de que a maioria das pessoas não utilizam bolsas ou sacolas térmicas para transportar alimentos refrigerados ou congelados do mercado até a residência. Uma boa parte das pessoas relatou que descongela os alimentos fora da temperatura de refrigeração. Um outro dado preocupante é que uma parcela significativa das pessoas que participaram da pesquisa relataram consumir carne mal passada, ovos mal cozidos. Para esclarecer algumas dúvidas relacionadas a essas questões e mostrar qual seria a forma correta, então, de manipular, de higienizar esses alimentos, nós preparamos alguns cenários onde faremos algumas demonstrações mostrando o que seria o ideal das pessoas realizarem em suas casas. Aqui nós temos uma das principais falhas que nós observamos, que é relacionado à higienização de frutas e de hortaliças. E por que é importante falar sobre isso, né? Porque esses alimentos são alimentos que são cultivados em campos, na maioria das vezes abertos, e estão sujeitos a diversas fontes de contaminação. O solo de cultivo, a água de irrigação, o adubo que é utilizado como um fertilizante, e são potenciais fontes de transmissão de micro-organismos, incluindo alguns patógenos. E o problema aumenta pelo fato desses alimentos serem geralmente consumidos crus, sem nenhum tratamento térmico que possa inativar esses micro-organismos. Então, a única forma que nós temos de reduzir essa carga microbiana e, principalmente, inativar patógenos, micro-organismos causadores de doenças, é por meio da higienização correta, que é o que nós vamos ver agora. Então, a primeira etapa da higienização de hortifruti é desfolhar, no caso do alface, folha a folha, tá? Lembrando que a gente tem que sempre tirar essa parte central. Por quê? Muitas vezes pode vir algum bichinho aqui entre essa parte, alguma larva. Depois disso, a gente realiza o processo de lavagem folha a folha. Essa etapa, ela é importante para tirar qualquer tipo de resíduo, terra, poeira, sujidades. Após essa pré-lavagem, os hortifrutis eles precisam ser imersos em solução clorada por 15 minutos. Em seguida, é realizado um novo enxágue para retirar todo esse resíduo químico. Por fim, pode-se usar uma centrífuga manual para remoção de toda a água ou um papel toalha. No caso de legumes como a cenoura, podemos utilizar uma escovinha para remover essas sujidades. Lembrando que a escovinha tem que ser uso exclusivo para essa finalidade, ou seja, exclusivo para vegetais. Para preparar a solução clorada para sanitização de hortifrutícolas, nós podemos utilizar tanto os produtos comerciais à base de cloro, que geralmente estão disponíveis no próprio setor de hortifruti dos mercados, ou então água sanitária, ou seja, hipoclorito de sódio, que geralmente nós temos em casa. Porém, nesse caso, algumas informações são importantes. Primeiro, que no rótulo do produto, no rótulo da água sanitária, precisa constar a informação de que pode ser utilizado para essa finalidade. Podendo ser utilizado, a recomendação é de 1 colher de sopa para cada litro de água.
Para ilustrar o impacto da higienização correta nas hortaliças, nós fizemos análises microbiológicas no laboratório e fizemos o cultivo de uma análise microbiológica de uma hortaliça suja, sem lavar, essa mesma hortaliça apenas lavada em água corrente e essa hortaliça lavada e higienizada da forma como vimos. Nós podemos reparar que no caso da hortaliça que não foi previamente lavada, nós temos incontáveis colônias, de micro-organismos que cresceram na placa. Essa mesma hortaliça, após ter sido lavada apenas em água corrente, causou uma redução nessa carga microbiana. Nós ainda temos bastante colônias, porém um pouco menos do que em relação à hortaliça que não havia sido lavada. E quando nós analisamos a hortaliça lavada e higienizada, nós podemos ver a queda significativa do número de colônias, ou seja, o processo de higienização adequado foi eficaz para reduzir a carga microbiana e o que nós mais esperamos é o seu efeito na inativação de patógenos caso estivessem presentes. No caso dos ovos, qual que é o procedimento correto para armazená-los e para consumi-los? Geralmente os ovos vêm nessas embalagens de papelão do mercado e essas embalagens elas são porosas, costumam reter umidade, reter sujidades, até mesmo dos locais onde eles foram armazenados e transportados. O ideal é que chegando na residência a pessoa faça a transferência dos ovos dessas embalagens para uma embalagem plástica ou de vidro, que é mais fácil de higienizar e que não corre-se o risco de contaminar a geladeira. Além disso, os ovos devem ser guardados na geladeira, porque são alimentos perecíveis e que têm prazo de validade. Porém, o local correto de guardar esses ovos é no interior, na prateleira intermediária e não na porta da geladeira, porque a porta é o local onde mais ocorre oscilação de temperatura. Para ilustrar qual o tempo adequado de cozimento dos ovos para que eles sejam seguros para o consumo humano, nós fizemos uma atividade na qual cozinhamos 5 ovos na mesma panela, porém que foram retirados em diferentes tempos após a água entrar em ebulição. E o que nós podemos observar? Que até 10 minutos de cocção ou de cozimento, o ovo ainda apresenta no centro geométrico, ali na gema, uma parte que não está adequadamente cozida. Porém, a partir de 12 minutos e com 15, nós podemos perceber o cozimento por completo. Qual o risco disso? Existe o risco do ovo estar contaminado por micro-organismos patogênicos, principalmente a salmonela, e se estiver contaminado, ele não apresenta nenhum tipo de alteração. Nós não temos como saber, até porque essa contaminação pode ocorrer dentro do próprio trato reprodutor da ave. Portanto, a forma mais segura de consumir os ovos é bem cozidos ou então muito bem fritos, sem aquela gema mole que muitas pessoas gostam. O nosso trabalho demonstrou que mais de 40% das pessoas que participaram têm o hábito de lavar as carnes na pia da cozinha. E qual o problema em relação a isso? Principalmente com carne de frango, que é o que as pessoas mais costumam lavar. Primeiro que não é um processo necessário, porque a carne de frango vai ser cozida, ninguém consome carne crua, e o cozimento vai eliminar os micro-organismos que eventualmente possam estar presentes. Se formos reparar, o papel toalha que nós colocamos em volta da pia para ilustrar essa situação está cheio de gotículas de água e se nós tivermos micro-organismos, principalmente Salmonella, Campylobacter, que são comuns nesse tipo de produto, eles podem ser transmitidos para esses outros alimentos ou utensílios. Uma outra observação importante é que algumas pessoas costumam utilizar os mesmos utensílios para manipular alimentos crus, que serão cozidos, e alimentos que já estão prontos para o consumo. E qual é o perigo? O perigo é ocorrer o que nós chamamos de contaminação cruzada, ou seja, a transferência de micro-organismos de um alimento ou de uma superfície contaminada para outra que até então não estava contaminada. E um exemplo clássico disso é quando nós utilizamos uma tábua e uma faca, utensílios, para cortar um alimento cru. Então, por exemplo, uma carne
nesse caso a carne de frango. E aqui nós temos então um tomate que foi previamente higienizado, está pronto para o consumo, mas pelo fato de ter sido manipulado nos mesmos utensílios que nós utilizamos para manipular a carne, corre o risco de estar contaminado. Aqui nós temos um banner de geladeira que nós utilizamos para fazer atividades de como ensinar as pessoas a armazenar os alimentos de forma correta dentro do refrigerador. Bom, nós temos diferentes compartimentos. A porta da geladeira, por exemplo, é o local que nós abrimos com mais frequência e, por conta disso, é a região que mais tem oscilação de temperatura. Consequentemente, os alimentos que nós devemos guardar nessa região são aqueles que não estragam facilmente, como, por exemplo, condimentos, sucos e refrigerantes. O freezer é o local onde a temperatura é mais baixa, nós temos temperaturas negativas. Nesse local, nós guardamos, por exemplo, pote de sorvete, alimentos congelados, massas congeladas e legumes congelados também. Importante salientar que os alimentos perecíveis, como os queijos, iogurtes e leites, eles devem ser acondicionados na parte superior da geladeira, próximo ao freezer, onde as temperaturas são mais baixas. Na prateleira intermediária, podemos colocar as sobras, que são alimentos que já estão prontos. Lembrando que as sobras elas devem ser acondicionadas em recipientes herméticos. Na prateleira inferior, nós colocamos aqueles alimentos que ainda não foram higienizados, como, por exemplo, algumas frutas, que passarão por esse processo antes do consumo, ou os alimentos que estão em processo de descongelamento, como, por exemplo, a carne, que nós retiramos do freezer e colocamos na parte inferior para descongelar em temperatura de refrigeração. Por fim, a gaveta é a parte mais distante do freezer e, portanto, é o local onde a temperatura está mais amena. E é nesse local que nós guardamos, por exemplo, hortifrutícolas, principalmente folhosas, que sofrem com a ação do frio. É o local ideal para colocar esses alimentos e que, na maioria das vezes, também serão higienizados antes do consumo.